irmãos sejam muito bem-vindos. É um prazer novamente estar junto com os irmãos. Realmente, o sentimento, através dos hinos, que nós cantamos agora, é buscar o encher do Senhor. Nós queremos ser enchidos do Senhor. Amém? O tema de hoje é enchei a terra. Amém? Enchei a terra. Amém? E nós vamos já começar com o nosso livro de Efésios, Amém? Então, nós começamos hoje, nesse sábado, já entrando e ruminando as palavras do livro de Efésios. Então, quero pedir aos irmãos para nós abrirmos juntos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Amém? E nós vamos ficar em pé e nós vamos ler juntos. Amém? Ok. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos ler novamente esse versículo. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Fale para quem está do seu lado, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Agora quero convidar os irmãos para nós lermos juntos Gênesis, capítulo 1, amém? Versículo 28. E daí sai o tema de hoje. Amém? E Deus, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai. Amém? Amém. Então vamos ler de novo. A chave ali está no enchei a terra. Amém? Então vamos até sujeitai-a, ok? Só a primeira parte então. E Deus, e até a palavra sujeitai-a. Amém? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Aleluia. Enchei a terra e sujeitai-a. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa e o Senhor vai nos abrir, a partir desses dias. Na verdade, para quem está acompanhando, já está ganhando, luz e revelação da palavra do Senhor através do livro de Efésios. O tema que o Senhor está falando para nós agora é a nossa missão, a edificação da igreja. Amém? E a nossa comunhão hoje está baseada na mensagem número 8, que tem a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E o encargo que nós vamos extrair dessa palavra é enchei a terra. O que quer dizer isso de encher a terra? Mas antes de encher a terra, nós precisamos, nós mesmos, nos encher do Senhor. Nos encher de Cristo, nos encher de vida, nos encher do Espírito. Amém? Então, voltando lá para Efésios, capítulo 1. Amém? Efésios, capítulo 1. Ali, a partir do versículo 15, Efésios 1, 15, Paulo ele faz uma oração. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E qual é essa oração que ele faz? A oração que ele faz no versículo 17 é:
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui Paulo ele faz uma oração para que Deus, esse Pai da glória, possa conceder para nós espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno. Olha só novamente essa palavrinha aqui, pleno conhecimento. Paulo usa muito essa palavra pleno, plenitude, estar cheio, de nós nos enchermos. E aqui então ele fala que nós temos o pleno conhecimento. E para isso ele diz que ele orava para que o Senhor pudesse nos dar esse espírito de sabedoria e de revelação. Então, irmãos, nessa noite, eu quero que vocês, em espírito de oração, possam dizer: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor quer me falar, o que o Senhor quer me revelar. Amém? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os lados, somente olhe para Jesus. Coloque o seu foco nele, no Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu não quero sair daqui como eu cheguei. Eu quero sair mais cheio de ti. Amém? Que tal você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero sair mais cheio de ti. Amém. Por isso nós começamos cantando, né? Que nós temos esse desejo. Quero me encher. Amém. Quem quer se encher do Senhor, diga: eu quero me encher. Eu quero me encher de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, com esse desejo, com esse anelo no coração, é que nós vamos entrar. Ok? E aqui no versículo 22, então nós vamos avançar. Ele diz que Deus, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja não é uma organização. A igreja não é uma instituição humana. A igreja não é um prédio. A igreja não são 4 paredes. A igreja não é um templo físico. A igreja, ela diz aqui no versículo 23, que a igreja é o seu corpo. Amém? A igreja é o corpo. A igreja não é uma coisa dessa terra. A igreja é algo celestial. Então nós não podemos ver a igreja com o conceito que nós já conhecemos. Talvez você participou de alguma igreja, né? E vai dizer: eu fui na igreja. E às vezes fala assim: não vamos para a igreja hoje? Hoje eu não fui na igreja. Não, igreja não é um templo. Igreja não é esse lugar físico. Igreja não é uma organização humana com uma liderança, uma diretoria, um CNPJ. Não. A igreja é algo celestial, é algo espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. E tem mais ainda. Disse que a igreja, a qual é o seu corpo, é a plenitude. A plenitude. E essa palavra, né? Essa palavra plenitude é uma palavra difícil até mesmo da gente entendê-la. Né? O que é uma coisa plena? Uma coisa plena, né? Às vezes eu falo assim: essa pessoa está plena, né? Mas na verdade, o que quer dizer pleno? Pleno é de uma palavra grega, significa estar cheio ao máximo. Amém? É estar totalmente cheio. É estar pleno. Quer dizer que não cabe mais nada. Que encheu até o topo, né? É isso, não cabe mais nada. Se tentar colocar alguma coisa, arrebenta. Colocar alguma coisa a mais, explode. Por quê? Porque está cheio. Então, você às vezes está enchendo a bexiga, né? E aí, vai mais um pouquinho. E vai mais um pouquinho. Não cabe mais.
Não cabe mais, né? Aí você dá mais uma soprada, você coloca mais um pouco de ar lá dentro. O que acontece? Explode. Por quê? Porque ela já estava plena, ela já estava cheia. Um outro exemplo que a gente dava era de um copo d'água. Tem um copo aqui, aí você vai pondo água, vai pondo. Aí chega um ponto que, sim, cabe mais água ali, ó. Tá cheinho. Aí você põe uma gota d'água, aquela gota d'água já não cabia mais, porque estava cheio. Então, o que é a igreja? A igreja, ela é a plenitude. Amém? A igreja é um lugar que está cheio do quê? Cheio de pecado? Cheio de velho homem? Cheio de inimizade? Cheio de intrigas? Cheio de desavenças? De ciúmes? Cheia de egoísmo? Não. Cheia de ostentação? Não. A igreja, ela é a plenitude, ela está cheia daquele. Amém? Está cheia dele. Quem é esse ele? Esse ele é Cristo. Ela está cheia daquele que enche, né? Daquele que a tudo enche. Aquele que enche tudo, algumas traduções dizem, aquele que enche tudo e em todos. Isso é igreja. Igreja, ela está cheia daquele que enche tudo, que preenche todas as coisas. Por isso, Colossenses capítulo 3 fala onde não pode haver nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, porém Cristo é tudo e em todos. Então esse Cristo é tudo e em todos, é isso aí. Quer dizer, é um lugar que está cheia de Cristo. Por isso, a igreja não pode haver nem escravo, nem livre. O que é escravo e livre? Naquela época, os escravos eram, né, os trabalhadores, os livres eram os cidadãos, no caso romanos, eram pessoas da alta sociedade. O escravo, ele era pior que um empregado. Então, aqui quer dizer que não pode haver na igreja, né, ricos e pobres. Não tem escravo e livre. Que mais? Não pode haver escravo nem livre. Que mais? Nem judeu e nem grego. O que é judeu e grego? São raças. Então não tem raças. Não deve haver diferenciação de raças, né? A igreja dos brancos, a igreja dos orientais, a igreja dos amarelos, a igreja dos morenos. Não, a igreja não é um lugar que tem separação racial. Não pode haver judeu nem grego, escravo nem livre. Quem mais? Nem bárbaro, nem cita. O que são isso? Pessoas bárbaras, que barbaridade. Pessoas incultas, pessoas selvagens. Né? Então não é um lugar onde nós nos agrupamos por níveis culturais. Né? Os mais inteligentes, os menos, os mais estudados, os menos estudados. Não. A igreja, o novo homem, é um lugar onde Cristo é tudo e em todos. Amém? Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, essa é a visão. Ok? É isso aqui que nós temos que chegar. Mas, aqui, cá para nós. Quanto de realidade isso nós temos, ou a igreja tem? Então nós vamos
nessa noite, fazer essa viagem. Amém? E o Senhor nos enchendo de dentro até o cumprimento do seu propósito. Amém? Não pode haver, existe uma expressão que se chama, não existe vácuo de poder. Vácuo ou vazio. Um vácuo é uma ausência de tudo, né? Um vácuo é uma coisa totalmente vazia. Uma coisa totalmente vazia quer dizer uma coisa que não tem nem ar. Quer dizer, ele não tem nada. Então, isso é uma coisa também muito difícil, né, de acontecer. Existem algumas embalagens, né? Embalado a vácuo. Quando aquilo lá é embalado a vácuo, quer dizer que foi extraído todo o ar. Mas dentro da embalagem tem alguma coisa, né? Tem a carne ali, né? Está embalada a vácuo. Então foi extraído o ar. Mas, estritamente falando, na física, vácuo é um lugar que não tem nada. E aí, ao longo da história, não lembro exatamente quem, ele falou que aplicou isso à política, ao poder. Então ele disse que não existe vácuo vazio de poder. Porque, igual que na física, toda vez que você tira alguma coisa vai ocupar aquele lugar. Então, você tira alguma coisa automaticamente vai querer ocupar aquele lugar. Por isso não é fácil você fazer alguma coisa a vácuo. Porque a hora que você tira, alguma coisa entra. É automático. Dentro, da nossa atmosfera, é isso que acontece. Você tirou, alguma coisa ocupa. Você tirou dali, água entra. Tirou dali, o ar entra. Então, o vácuo de poder também, aplicando essa lei da física, é a mesma coisa. Não existe o vácuo. Se você tirar, alguma coisa. Okay? Então, por exemplo, existem algumas áreas, hoje, infelizmente no Brasil isso acontece, algumas áreas que, de alguma forma, por alguma razão, o poder público, governo, ele de alguma forma se ausentou ou se omitiu. E por isso ter acontecido, ali não ficou sem um poder. Entrou um poder. Entrou um poder paralelo, fez ilegal, mas não existe vazio. Por exemplo, no caso as comunidades, que antigamente a gente chamava de favelas, lá nos morros, especialmente mais famosos eram os morros cariocas, Então ali, pela ausência, tá certo, de governo, então ali entrou um poder paralelo. Por quê? Porque não existe vácuo. Se alguém saiu, alguém entrou. Então os morros, eles começaram a ser dominados pelo tráfico, o irmão, pelas milícias. Então, esses dias o irmão deu um testemunho, muito tempo lá atrás, quando esse processo aconteceu, ele morava lá no Rio de Janeiro, e a partir daquele momento, ninguém subia no morro sem a autorização dos que estavam mandando ali. Então, a polícia não subia. Se algum policial tentasse subir, era... principalmente a polícia subia. E aí, existia só um grupo de pessoas que eram autorizados a subir. Os crentes. Só os cristãos,
eles podiam subir lá, eles autorizavam. Então ninguém subia sem eles. Então ali deixou de ser um território, vamos dizer assim, governado, né, pelo governo central, guiado, né, pela Constituição, pelas leis do país, tal. Então ali, por essa ausência, entrou um outro poder, começou a dominar aquele lugar. A gente aplica isso que o vácuo de poder tem uma história muito interessante, foi até virou um filme, chama Capitão Phillips. Nesse filme, ele é um capitão de um navio, né, um grande navio, né, desses cargueiros e tal, e ele passa pela costa da Somália. E a Somália é justamente um lugar que exemplifica muito bem esse vazio de poder. Então ali, em 1960, a Somália conseguiu a sua independência. Então, vamos dizer assim, né, alguns 60 anos atrás, conseguiram a sua independência. E ali começou por alguns anos a ter um governo, mas logo começou a ter problemas, teve golpe militar, e aquele país, né, foi dividido em tribos e clãs e senhora da guerra e tal, e aquele país ficou um país desgovernado. Então naquele país não tem governo. Você já imagina um lugar sem governo? Então ali morreram centenas de milhares. É uma lei da selva. E nesse lugar então surgiram esses piratas. E esses piratas então, com os seus barcos, eles atacam os grandes barcos que passam, né, por aquela região ali do chifre da África. E então nessa história justamente eles atacam esse barco, né? Era o capitão Phillips, e aí eles são capturados e depois vão ler o livro ou vão assistir o filme, né? Tá certo? Mas é uma história muito bonita porque ele, o capitão, ele se oferece para ficar no lugar da tripulação, para que a tripulação fosse libertada e ele ficasse preso, né? Então você vê um ambiente, né, assim, de total descontrole e desgoverno. Tal. Irmãos, e aplicando esse vácuo de poder, nós podemos aplicar esse vácuo de poder às nossas vidas. A nossa vida, quando ela não está governada, não está encabeçada pelo Senhor Jesus, a nossa vida também se torna um caos. E não existe o vácuo de poder. Se você fala, Deus, eu não quero você, entendeu? Alguma outra coisa vai ocupar esse lugar. Não tem em cima do muro. Não tem neutralidade. Ou o Senhor encabeça a sua vida, ou a sua vida, ela se torna um caos. E aqui diz que Cristo é aquele que preenche. Amém. Cristo é aquele que enche. Irmãos, a nossa vida era um caos. E talvez algumas áreas da nossa vida ainda estão intocadas. Algumas áreas da nossa vida talvez estejam como um morro. Nós temos uns morrinhos dentro de nós, entendeu? Que nós não estamos permitindo que Cristo venha e encha. E preencha. Por isso ainda existem muitas coisas em nós que são coisas do velho homem. Coisas do homem caído.
Existem várias coisas em nós que o pecado, elas estão reinando. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos despojar. Nós devemos nos esvaziar. Tem um hino que diz: expirando as tristezas e os pecados meus, inspirando, inspirando, ó Senhor meu Deus. Então, nós precisamos expirar tudo aquilo que não é Deus. Expirar a tristeza, expirar os pecados meus. Nós devemos fazer diariamente uma respiração da vida. Expirar as nossas tristezas, as nossas ansiedades, as nossas angústias. Colocar isso para fora. Mas ao mesmo tempo que a gente põe isso para fora, nós devemos inspirar. Preencher o vácuo. Porque uma vez que você põe para fora, alguma coisa tem que entrar. Tem que entrar o Senhor Jesus. Tem que entrar o Espírito, a vida, o poder de Deus. Uma vez nos evangelhos, o Senhor Jesus contou, que quando é expulso do demônio de alguém, esse demônio ele sai andando por lugares áridos. E não encontrando lugar, ele volta para aquela casa e acha aquela casa vazia, limpinha, adornada. E aí ele fala: turma, achei um lugar aqui bom, né? Achei um vácuo. E vem mais 7 com ele, e o estado daquela pessoa se torna pior que antes. Por quê? Porque ficou um vácuo. Ficou um buraco ali, sem nada. Aí eles vêm. Irmãos, nós não podemos só nos fixar, só olhar: Senhor, tira isso de mim, sai, 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 sai. Não é só sair. Amém? Nós precisamos nos... Amém. Do que você precisa? Fale para quem está ao seu lado: eu preciso me encher. Amém. Eu quero me encher. Quero me encher. Me encher do triuno Deus. Eu quero beber, beber, beber até saciar. Irmão, nós precisamos nos encher do Senhor. Esse processo ele começa no nosso interior. Por isso, a palavra do Senhor fala que nós recebemos graça e graça sobre graça. Nós precisamos nos encher do Espírito. Precisamos encher da vida de Deus. A Bíblia está cheia, amém? Do encher. O Senhor está mostrando para nós que nós vamos nos encher dele. E até o apóstolo Paulo, em Efésios 3:8, disse que ele era um mordomo, ele era um despenseiro das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Essa manhã nós estivemos juntos aqui, vários irmãos reunidos. Para quê? Para nos encher. Como que nós nos enchemos? Nós nos enchemos com a palavra. Você se enche com a palavra de Deus. Você invoca o nome do Senhor. Você põe as coisas para fora. Oh! Senhor Jesus. Oh! Senhor Jesus. Oh! Senhor Jesus! Você põe para fora. Até mesmo quando você está ali, bravo com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, não vai fazer isso na frente dele que vai piorar, Mas você precisa saber de uma coisa: ele precisa pôr para
fora. Amém? Pôr para fora e se encher do Senhor. Então, quanto mais cheio você estiver, mais pleno. Amém? Mais pleno, mais cheio daquele que a tudo enche em todas as coisas, menos você será afetado. Pneu que roda vazio, rasga, gente. Amém? Pneu que roda vazio, gasta mais combustível. Né? A direção fica dura. Né? E no final, vai rasgar ainda o pneu e você vai ficar na mão. Né? Pneu tem que rodar na calibragem certa. Pneu tem que rodar cheio de ar ali. Então, quando nós estamos cheios, sabe? O pneu passa em cima de prego, de pedra, não afeta nada. Mas quando o pneu está vazio, né? Qualquer pedrinha, quando a gente fica sensível, né? Sensível. A gente fica doidinho. Não é doidinho, é dóizinho, dodóizinho. Aí fica dodóizinho, né? Qualquer coisa, ai melhor, tudo dói. Mas por que tudo dói? Porque você está vazio. Está vazio. Então, quando ficou o vácuo, o que veio? O velho homem. Fica dói. Vale a pena, né? Vamos lá. Colossenses, capítulo 3. Amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer a vossa natureza terrena. Então, por um lado, aqui fala assim, faça morrer, quer dizer, sai. Tira isso. Tira o quê? Tira a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, né? Todas essas coisas vêm a ira de Deus. Versículo 7, vocês andavam nessas coisas. No versículo 8 diz, agora pois, amém. Vamos ler juntos? Agora pois, tudo isso, ira, e mais, versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do quê? O velho homem com os seus, mas o versículo 12, não, é o 12? 10. Ah, bem, para aí, ó. Primeiro você se despe, e depois se reveste. Amém. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. E aí então que vem o versículo 11 que nós já mencionamos. Então nesse não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Aleluia! Irmãos, o Senhor primeiro quer ordenar, colocar em ordem a nossa casa. Ele quer colocar em ordem o nosso interior. O nosso interior é complicado. Nosso coração é complicado. E ele foi danificado por causa do pecado. Quando o pecado entrou, ele realmente danificou o nosso interior. E nós nos tornamos, desde então, pessoas muito egoístas. Pessoas que só pensam em si mesmas, só vem nosso problema, só vem a sua própria necessidade, suas próprias dores, e a gente deseja e quer, cobra que todo mundo olhe somente
o meu problema, minha dor. E a gente às vezes exige isso até mesmo de Deus, né? E a gente pensa que o mundo todo agora se gira ao redor de nós mesmos. Nós somos como aquelas pessoas antes de Copérnico, disse que a Terra ela girava em torno, e tudo girava em torno da Terra, né? Então, o que se acreditava naquela época? Que o Sol, ele girava em torno da Terra. E tudo girava em torno da Terra. Até que ele disse, não, gente, é o contrário. É a Terra que gira ao redor do Sol. Irmãos, e nós, no nosso pensamento egoísta, a gente pensa só em nós mesmos. E por pensar só em nós mesmos, de uma maneira egoísta, é que a gente acaba se distanciando uns dos outros. E a gente só vê o nosso, a nossa. E lamentavelmente, né? Até mesmo entre os cristãos, hoje é uma coisa que cada vez mais as pessoas estão egocêntricas. Só pensando. Tantas congregações onde as pessoas nem se conhecem. Elas entram, saem, e ali posso? Amém. Agora melhorou? Amém. Bom, então, hoje isso é uma coisa que está predominando. É o egoísmo, é a separação, é o distanciamento. E isso porque o pecado está reinando. Então, irmãos, o Senhor quer nos encher. Amém? Preencher todas as nossas carências, todos os nossos vácuos, todos os nossos buracos. Nós temos aí uns buracos negros, né? O Senhor quer nos preencher. Amém? E isso, né? Esse vazio, né? Esse buraco, ele foi causado pelo pecado e pelo velho homem. E uma vez que o Senhor ele vai colocando em ordem a nossa vida e colocando em ordem a nossa órbita, que Efésios capítulo 1, versículo 10 mostra, é que o objetivo de Deus é encabeçar todas as coisas. Amém? Na plenitude, convergir nele. Essa palavra convergir nele quer dizer ligar tudo a ele, é colocar tudo debaixo de uma só cabeça. Então, à medida que Cristo nos enche, nós nos tornamos mais encabeçados, mais sujeitos a ele. Irmão, por que muitas coisas saem erradas, né, na nossa vida? É porque nós não estamos debaixo do encabeçar de Cristo. A gente não fica ligado a ele. Nós tomamos nossas próprias decisões baseado no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, e aí a gente vai dando cabeçadas. Mas o que Cristo quer fazer? Ele quer convergir nele plenitude. Amém? Ele quer nos encabeçar nele. Ele quer encabeçar todas as coisas. Mas para encabeçar todas as coisas, ele quer primeiro encabeçar a minha vida. Amém? A minha vida, a minha casa,
a minha família, o Senhor Ele quer nos encabeçar. Amém? Agora, será que o Senhor, Ele quer somente, o propósito dele é só encabeçar a minha vida? Aí então, nós vamos lá para Gênesis capítulo 28, que nós lemos no começo. E Gênesis 1, 28. Bem, o que diz lá? Deus os... Amém. Deus os... Amém. Deus os abençoou. E às vezes a gente pensa assim, Senhor, eu quero a sua bênção. E uma vez que você recebe a bênção, fala assim, puxa, isso... Alô? Voltou a funcionar? Voltou. Amém. Então, uma vez que você recebe a sua bênção, fala assim, estou abençoado. Tenho o que eu quero. Que bênção. Por isso, Efésios fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Vamos, Deus nos abençoa com coisas espirituais. Amém? E aqui fala então que Deus nos abençoou. Mas não só Ele nos abençoa, mas Ele abençoa e diz, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Meus amados, nós, realmente o Senhor precisa abrir os nossos olhos, para nós vermos que a vida é mais do que o aqui e agora. A nossa vida é mais do que a gente consegue ver. É mais do que o que a gente está palpando. Nós somos seres espirituais. Amém? Um dia, cedo ou tarde, nós vamos nos despir desse corpo. Isso é o destino de todos. Não vai ter escapatória. A não ser que o Senhor volte antes, né? Você seja arrebatado vivo, né? Aí sim. Mas se não, isso aqui, essa matéria, vai desaparecer. Né? Agora, né? Faleceu a rainha. É a rainha. 90 e não sei quantos anos, mas a rainha. A gente pensou que... E a turma falava assim, eu sei que todo fim de ano vai ter Roberto Carlos na televisão e a rainha Elizabeth. O resto ninguém sabe mais o que ia acontecer no ano seguinte, né? Mas todo ano tinha os dois, né? Agora não tem mais rainha, não. Só ficou o rei. Então, o ainda está cantando. Mas olha, gente. Passa. Como diz o meu sábio irmão Paulinho, né? A vida é como um rojão. Como é que você nasce e vai só... Aí chega um ponto. Começa a descer. Então, não tem botox que resolva. Né? Não tem plástica, não tem cirurgia que consiga deter. Entendeu? O negócio, assim, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, né? Lá, ó, os 3 eventos mais importantes da nossa vida. Nossa vida é uma jornada. Uma jornada. Os 3 eventos mais importantes da sua vida. Nascer. Ok? Porque se você não nascer, não começou, né? A vida não começou, ok? Terceiro evento, a morte. Todo mundo vai chegar lá. Certo? E o segundo evento,
É o casamento. Porque no casamento, você tem a multiplicação da vida e a continuidade da vida. Então, a nossa vida tem os 3 eventos mais importantes: nascimento, casamento, morte. Falei isso no casamento do meu filho. Quer ver? Bem, assim seja, né? Mas olha, depois do casamento, as coisas começam aí, né? O rojão começa a cair, né, irmão? Vai indo lá para aquele lado. Irmãos, o que importa para nós... Eu li esses dias, alguém falou assim, ó. Você pode até conseguir viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem Jesus. Você pode até conseguir, né? Consegue viver sem Deus, mas morrer sem Deus é um vácuo eterno. É a eternidade. O que vale, irmãos, é o que vai permanecer depois. Porque aqui tudo passa. Tudo é passageiro. Então o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, tem que ter valor eterno. E Cristo é eterno. Então nós precisamos nos encher de Cristo. Nos encher dele. Amém? Então aqui, né, lá em Gênesis nós vimos que o Senhor nos abençoou. Ok? Mas não só Ele nos abençoou, mas depois da bênção, Ele disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que Deus Ele tinha planejado aqui? Deus tinha planejado que esse ser humano, criado à sua imagem e semelhança, ia ser cheio dele. Amém? E ele, cheio de Deus, ia encher a terra. A terra não ia ter vácuo. Amém? A terra não ia ter vácuo. Porque a terra ia ser cheia de gente cheia de Deus. Amém? É isso que Deus planejou. Deus planejou uma terra cheia de gente cheia dele. Que lugar maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Um lugar cheio de gente cheia de Deus. Deus planejou a plenitude. Deus planejou uma completude, né? A completude, uma plenitude, um shalom, paz, completo, harmonioso. Irmãos, o melhor lugar é um lugar cheio de gente cheia de Deus. Isso é paraíso. Paraíso não é um lugar bonito, campos verdes, montanhas, água. Não, olha, você pode até morar num lugar desse, mas se quem estiver do seu lado, se quem estiver do seu lado for terrível, esse lugar vai ser um inferno. Melhor morar no canto do eirado que com uma mulher rixosa. É como goteira contínua. Então, assim, o lugar perfeito, mas tem que estar com a pessoa perfeita. Hein? Então, o que Deus planejou? Um lugar cheio. Pessoas cheias de Deus. Porque cheias de Deus, todos seriam encabeçados. Mas o pecado entrou. O pecado danificou. E esse homem se multiplicou.
Só que multiplicou o homem caído. O velho homem se multiplicou o pecado. E essa terra, ela se encheu, na verdade, de pessoas dominadas pelo império das trevas. E se instaurou nessa terra o governo humano. Governo humano, um governo injusto, caído. Todos os governos humanos, eles são justos, corruptos, caídos. Irmãos, lógico, tem que ter governantes, mas não se iludam. Não se iludam. Todos os governos são injustos e são corruptos. É o governo humano. É o reino do mundo. Para concluir, o livro de Daniel, capítulo 2. Fala que havia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve um sonho. Um sonho que o perturbava. E ninguém sabia a interpretação desse sonho. E veio Daniel. Vamos entrar em toda a história, mas vamos lá, versículo 26. Daniel 2, 26. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores. E mais? Perdão, aqui. 26. Não, era o 27, Óculos. Tá? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus. Amém! Mas há um Deus no céu. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E aí então ele descreve o que ele sonhou. Ele viu aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. E naquele sonho vem uma pedra. Versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, prata, ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que uma pedra que uma montanha que encheu toda a terra. Vocês viram, irmão? Lá em Gênesis, Deus disse: enchei a terra. Só que a terra ficou cheia de outra coisa. Ficou cheia de pecado, de violência, de injustiça, de corrupção, de maldade. Mas aqui,
nessa visão, esse sonho de Nabucodonosor, que Daniel ele vai interpretar. Aqui mostra que nessa visão, em os reinos do mundo, okay? Ouro, prata, bronze, ferro, tal, mas vem uma pedra não cortada por mãos humanas, que bate no pé dela, destrói a estátua e se torna uma montanha que enche a terra. Muito bem, a interpretação. Versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. Amém? Repete comigo. Suscitará um reino. Fala para quem está ao seu lado. Suscitará um reino. Um reino que não será jamais destruído. Repete aí, ó. Um reino jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Amém? Que mais? Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia! Irmãos, essa é a interpretação do sonho. A pedra não cortada por mãos humanas é um reino. É um reino que não é feito por mãos humanas. Não é ditadura, não é democracia, não é de centro, não é de direita, não é de esquerda, não é meio a meio, não é nada. É um reino não feito por mãos humanas. Esse reino não feito por mãos humanas, não cortado por mãos humanas, ele está vindo. Amém? Essa pedra está chegando. Venha o teu reino. Essa pedra não cortada por mãos humanas, que é o reino, ó Senhor Jesus. Aqui fala, olha, o Deus do céu. Aleluia. O Deus do céu. O Deus do céu. Também vai ser o Deus da terra. Amém? O Deus, por isso venha o teu reino. Faça a sua vontade aqui na terra. Então, esse reino, o Deus do céu, vai suscitar um reino. E esse reino não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Ele vai esmiuçar e consumir todos esses reinos. Tudo isso aí que você está vendo. Ele vai esmiuçar todos. E ele mesmo subsistirá para sempre. Versículo 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Grande Deus. Amém? Amigo, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Amém. Aleluia, irmãos. Isso vai acontecer. Isso está perto de acontecer. Certo é o sonho. Fiel a sua interpretação. O que significa que essa pedra destrói tudo e se torna uma montanha? Se torna o reino dos céus na terra. Ele vai encher a terra. Amém! Isso! Do nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluia! É isso aí. Apocalipse nos diz que o reino do mundo vai se tornar o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Amém? Agora, irmãos. Resumindo e concluindo aqui. Amém. Esse reino, ele está se multiplicando
e enchendo a terra. Com cada pessoa que recebe Cristo, amém? Que se enche de Cristo, ali tem reino de Deus. Ali tem o encabeçar de Cristo. Amém? Quanto mais eu falo de Jesus, quanto mais eu falo para alguém, posso orar por você? Eu estou levando reino. Eu estou colocando aquela pessoa debaixo do encabeçar de Cristo. Debaixo do governar de Cristo. A vida dela está ficando ordenada. Então, irmãos, nós exercitamos isso, nós praticamos isso. Onde nós formos, posso orar por você, né? E aí, nós estamos levando o reino. E a terra vai se encher. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Amém! Toda a terra se encherá da glória de Deus. E nós estamos vendo milagres acontecendo, de pessoas sendo conectadas, encontradas. Ó Senhor Jesus, né? Esses dias, o Senhor me deu essa graça de me conectar com a irmã Valdira, né? Está aqui hoje conosco. Quando estamos na rua, ela estava com uma jaqueta lá, Lima, Peru. E aí aquilo lá foi um motivo. Lima, Peru? Ó, eu morei lá e tal. E ela falou, olha, eu gostei muito do Peru. E aí, né, junto com a Célia, podemos orar por você? Graças ao Senhor. Ela estava passando por uma situação muito difícil, ainda está. Mas nós cremos que o Senhor, Ele vai preencher esse vazio. Amém? O Senhor está preenchendo a vida dela, da filha dela, do genro dela. E o Senhor a vai abençoar. Amém? E aqui está a realidade do reino. Então, irmãos, deixe-se usar pelo Senhor. Que o Senhor flua de você. Amém? Deixe escapar. Posso orar por você. Deus vai te usar como um instrumento para que as riquezas de Cristo sejam dispensadas e possam encher outras pessoas. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para vocês duas coisas. Amém? Número 1, se encha do Senhor. Amém? Coma do Senhor, coma da sua palavra, acompanhe as reuniões, acompanhe as transmissões, vá para as conferências, se encha do Senhor, se alimente da palavra. Amém? Você não deixe a sua casa vazia. Não deixe a casa vazia. Alimente com a palavra. O Salmo, acho que 86 diz, abre bem a tua boca e encherei, né? Então você abre a sua boca e se alimenta do Senhor, se alimenta da palavra do Senhor, e o Senhor enche. Amém? Se você não abrir a boca, a comida não entra. Amém? Se você não abrir a boca, a comida não entra. Então, ó, abre bem. Amém? Então, fala a palavra de Deus. Na verdade, é uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus, assim, quanto mais você fala, mais você fica cheio. Não, parece que eu falo, eu esvazio. Não, você abre, cheio. Então você começa, né, a misturar a palavra com oração. É o que nós fizemos hoje, né, na imersão aqui da palavra profética. A gente abriu a boca. É quando você abre, né? Oh, meu Deus. Você sai daqui igual uma bolinha assim, né? Cheio, né? É cheio do Senhor. Amém? Então, irmãos, vocês têm que sair daqui hoje pulando, tá bom? Amém? Todo mundo gordinho, assim, cheio. Né? Então tá cheio do Senhor, cheio da palavra. Então, número 1, encha-se. Amém? Seja enchido. Amém? Porque Cristo, Ele é a igreja é a plenitude daquele que
porque tudo enche. Então, Cristo é alguém que enche. Cristo não deixa vazio. Cristo enche. Ele preenche. Amém? Às vezes eu oro, Senhor, tira de mim toda a minha preocupação. Às vezes eu oro, Senhor, tira de mim tudo que me ocupa. Não só aquilo que me preocupa. Porque às vezes algumas coisas que estão me ocupando são boas. São corretas. Mas elas estão tomando um espaço. Né? E aí eu preciso me esvaziar para que Cristo me enche. Então, se esvazie, se encha do Senhor. Amém? E número 2, cumpra a missão de Deus. Qual é a missão? Encher toda a terra. Amém? Fala para quem está ao seu lado, encha a terra. Amém. Encha a terra. Amém. Encha a terra. Tá, a gente entende que encher a terra também era ter muito filho. Né? E aí tem muita gente que levou isso bem no pé da letra, né? Encher a terra, né? 20 filhos, né? Mas o encher a terra aqui, né? A aplicação é qual que é? Encher a terra com a glória de Deus. Encher a terra com a expressão de Deus. Encher a terra com a vida de Deus. Encher a terra de pessoas cheias de Deus. Encher com pessoas cheias, né? Pessoas cheias de Deus. Então, número 1, se enche. Número 2, encha a terra. Amém? Multiplique a vida. Compartilhe. Seja um dispenseiro. Alguém que flui. Amém? Quer cumprir as 2 missões? Amém? Quero convidar você para ficar em pé e ore com alguém. Alguém está do seu lado, ore com alguém. Amém? Que você quer cumprir essas 2 missões. Amém? Vou pedir para os irmãos da música virem aqui para frente e nós vamos cantar. Amém? Ó Senhor Jesus.